todos, que a paz de Jesus seja conosco. A alma feminina. Em 1910, na Conferência Internacional de Mulheres, que aconteceu na Dinamarca, ficou decidido, nessa reunião, que seria escolhido um dia para homenagear todas as mulheres do mundo, com o propósito de que assim, nesse dia, pudesse se chamar a atenção para o papel e a dignidade da mulher. E então, em 1975, a ONU resolve declarar o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher, em razão de um episódio que aconteceu nos Estados Unidos, especificamente em Nova York, onde mulheres que trabalhavam numa fábrica de tecidos, insatisfeitas com as condições de trabalho que ali tinham, resolveram então fazer um protesto. E esse protesto ele foi contido de forma muito violenta, onde cerca de 130 mulheres morreram carbonizadas dentro da própria fábrica. Então, em homenagem a essas mulheres que morreram de forma tão triste, onde elas reivindicavam apenas o que lhes era de direito, assim a ONU decidiu o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Esse dia aconteceu ontem no calendário oficial. Todo mês de março ele é oferecido, ele é dedicado a homenagear as mulheres. Como hoje, dia posterior, resolvemos então fazer reflexões a respeito da alma feminina. A violência contra a mulher, ela não começou com esse episódio da fábrica nos Estados Unidos e nem terminou como todos nós sabemos. No decorrer dos séculos, considerada o sexo frágil, a mulher vem passando por fases muito angustiantes. E desde as eras mais remotas da história, os fatos registram, de forma muito triste, a exploração e a discriminação em relação às mulheres. Na Idade Média, a mulher é considerada um ser sem alma, assim como os escravos. Um absurdo, o que já foi desfeito. Como também aconteceu na Velha Rússia, quando o pai, por ocasião do casamento da filha, dava algumas chibatadas de leve na filha e entregava esse chicote ao marido, numa demonstração de transferência de poder. Na Índia, quando o marido morria e este passava pelo processo da cremação do seu corpo, a mulher, a sua esposa, tinha que entregar-se à fogueira, viva, e morrer junto com ele. Na região do Himalaia, ali, os homens de uma mesma família tinham uma única mulher. Era uma escrava, a escrava poliândrica. Bem como aconteceu no começo da civilização de Roma, onde as meninas que nasciam naquela época, elas eram largadas, deixadas numa região pantanosa e ali elas eram devoradas por animais. Algumas tinham a sorte de serem recolhidas por mercadores e estes a transformavam em prostitutas. Algumas mães, não querendo esse destino para suas meninas que haviam acabado de nascer, preferiam matá-las, até deixá-las neste local. Já no Egito, o que se apresentava já nessa época, nessa época bastante remota, era uma valorização da mulher. A mulher lá tinha plena participação, se apresentava em público, tinha poder de ação, de decisão. Ao lado dos seus companheiros, elas eram apresentadas como companheiras. Tanto é que tivemos várias rainhas no Egito, e entre elas a mais conhecida, Cleópatra. Então, viver como mulher no Egito, nessa época, certamente era um estado de graça, diante de tantos abusos, explorações que a mulher sofria nessa época.
Na China, até bem pouco tempo, o homem tinha direito de bater na mulher. Aqui no Brasil, esse direito não assiste, mas ele acontece. E sabemos muito bem que ele acontece, muitas vezes bem próximo de nós. É um abuso, é um desrespeito extremo. A Lei Maria da Penha é lei que leva o nome de uma mulher que sofreu agressões do seu marido, vindo a ficar paraplégica por conta de um tiro que este deu nela. Essa lei, ela veio garantir às mulheres uma proteção. Ela veio coibir qualquer ato de violência doméstica para com as mulheres, bem como qualquer discriminação em qualquer lugar. A necessidade da criação dessa lei demonstra claramente como ainda no século XXI a mulher ainda passa por esse tipo de abuso. Então, quando anteriormente falamos nas épocas remotas da história, colocando tudo em passado, não é tão passado assim. Há muito ainda o que se observar no presente. Quando a Lei Maria da Penha, ela tem 10 anos, ela foi promulgada, logo no primeiro ano, as queixas de mulheres que sofriam violência doméstica diminuíram. Porque até então registrava-se a queixa e dentro de uma semana podia ir lá e tirar a queixa. E muitas faziam isso, para não verem seus maridos presos, seus companheiros. E com a lei, essa queixa não pode mais ser retirada. Registrou, ela fica. Então, no primeiro momento, houve essa diminuição. A mulher que sofre violência doméstica, para poder reverter todo esse quadro, só ela, unicamente ela, pode tomar a decisão de registrar a queixa e fazer com que haja todo o procedimento para que ela, sua família, seja protegida. Por mais que amemos alguém que esteja passando por isso, por mais que tenhamos vontade de interferir, porque quem tem alguém junto a si que passa por um processo desse, a vontade imediata que temos é de arrancar a pessoa daquela situação. Mas por mais que queiramos, não é assim. Se processa para proteger a pessoa que está sendo violentada e toda a sua família. Protegida pela lei, primeiramente, a mulher tem que tomar a decisão. Ninguém pode tomar a decisão por ela, de registrar essa queixa. E sabemos bem que por não fazer a queixa, por não buscar essa proteção, os dados são terríveis em relação ao número de mortes de mulheres por conta de violência doméstica. São mais de 5.000 mortes por ano no Brasil. A cada 1h e 30 minutos morre uma mulher por consequência da violência doméstica. São 15 mortes por dia, mais de 400 por mês. São dados alarmantes. São dados que entristecem muito o coração de qualquer mulher, famílias que vivem esse drama e que querem muito proteger os seus parentes, mas muitas vezes fica quase que impotente diante da situação. Por mais que ofereça toda a sustentação, todo o amparo para que a pessoa possa ser resguardada dessa violência. O Ministério da Saúde, no relatório do ano de 2012, registrou que a cada 5 minutos uma mulher sofre violência doméstica em nosso país. E a maioria desta agressão acontece por parte do marido, do namorado ou do ex-companheiro. Razões: os abusos do lar, intimidação, ameaças, violência sexual. Em alguns casos, porque a mulher tem menos recursos que o homem. Mas apesar de todos esses abusos, hoje, no século XXI, ainda acontecer de forma tão ampla, a mulher venceu muitas barreiras ao longo dos séculos. Nos últimos 50 anos, essas barreiras foram bem marcantes que foram vencidas. E ao longo de todo esse tempo, o direito de votar foi um direito conquistado com muita luta, com muita
perseverança de algumas mulheres que se uniram em um movimento feminista, para garantir direitos das mulheres. Esse movimento ele ganhou muita força a partir da criação da pílula anticoncepcional. Mas, como dizíamos, ela ganhou o direito de votar, ela ganhou o direito de estudar, porque quem ia para a escola eram só os homens, mulher não podia estudar. E a partir de 1827 foi estabelecido esse direito, que mulher também poderia estudar. Então as mulheres eram analfabetas até então. Algumas que tinham algumas oportunidades, em casa mesmo aprendiam, com a ajuda de alguém que aprendeu a ler, alguma coisa. Mas frequentar a escola não era direito. E hoje, com esse direito, a mulher tem um nível de escolaridade maior do que o dos homens. As mulheres hoje podem governar países, como temos o nosso hoje sendo governado por uma mulher. Ela tem ampla participação na sociedade, no mercado de trabalho. Houve grandes conquistas, mas ainda há abusos. Não só da violência, como dissemos anteriormente. O abuso, o desprezo, a discriminação é muito forte, principalmente em alguns lugares, em alguns locais. E esse desprezo, ele fere, ele oprime, ele humilha. É o que assistimos nas mulheres muçulmanas que vivem em países muçulmanos, onde a lei islâmica é rigorosamente interpretada e essas mulheres são proibidas de mostrar o corpo, como todos nós sabemos, nem a ponta do calcanhar. Se for visto em via pública, ela pode ser chicoteada. Assim podem proceder perante a lei local essa atitude de chicoteá-la porque mostrou a ponta do calcanhar. A burca, aquela roupa estranhíssima. As viúvas passam fome porque mulher muçulmana não pode trabalhar, não pode estudar, são condenadas a serem analfabetas, não podem pintar as unhas. Se assim fizerem, os dedos, as pontas dos dedos são amputadas. É um absurdo. Mas existe ainda esse tipo de tratamento à mulher em pleno século XXI. E então, algumas mulheres, querendo dar uma resposta a todo esse período de escravização por que passou, resolveu mudar seu comportamento. Já que os homens têm tanta liberdade, então vamos imitar os homens, aos homens. E então, algumas mulheres resolveram adotar esse comportamento. Mas procuraram imitar aos homens naquilo que ele tem de pior, no mau uso da sua liberdade, com todo respeito aos homens. Mas acabaram abusando. E nessa imitação, considerando que cuidar do lar e dos filhos é algo muito inferior, acabaram abandonando a família. E isso é estudo do comportamento humano que revela. Porque a mulher passou a não entender a grandeza das funções que nos são atribuídas por Deus. E assim, desprezando a sublimidade da função de ser mulher, acabou adotando esse comportamento. Dando esse desprezo à família, os filhos também mudaram o comportamento, porque sentiu a ausência da figura feminina junto ao lar. E então surgiu uma nova geração, a chamada geração transviada. Os jovens se perderam, se confundiram, ficaram sem orientação, ficaram sem a presença feminina no lar. Porque o problema não é deixar o lar, é como deixamos. E nessa interpretação equivocada, querendo dar uma resposta a toda essa opressão que vinha vivendo, acabou abrindo mão
dessa nobre função que as mulheres têm, de preservar o seu lar, de cuidar dos seus filhos, juntamente com seus companheiros. Não é tarefa exclusiva da mulher, mas também e principalmente dela. E aí nós assistimos essa geração que se desencontrou e que recebe essa qualificação pelos estudiosos do comportamento. Então, haverá um dia que o homem e a mulher irão desfrutar dos mesmos direitos? Será que isso não vai acontecer? Os Espíritos de Luz nos respondem o Livro dos Espíritos. Questão 821, comentários dessa questão, onde eles colocam que sim, haverá em direitos, não em funções. Daí a mal interpretação. Direitos, sim. Funções, não. O homem tem funções específicas, a mulher tem funções específicas. Também está em O Livro dos Espíritos uma pergunta que muitas de nós nos fazemos. Por que a constituição física da mulher é mais fraca do que a do homem? Por causa das funções específicas de cada sexo. Deus, na sua sabedoria, assim faz com que seja. Então, não adianta querer mudar as funções que cada um tem no seu papel, na constituição da família, da sociedade. Agora, os direitos, logicamente, são para todos. E cada um cumprindo a sua função bem, naquilo que lhe cabe, dentro das suas aptidões, das nossas habilidades, enquanto mulheres, dos homens, também no mesmo desenvolvimento dessas aptidões, dessas habilidades, então haverá o complemento homem-mulher. E a relação se torna harmoniosa. Os resultados dessa relação beneficiam não só ao casal, como também a todo um grupo. Quando essas funções são bem exercidas, cada um dentro do bom senso, para que haja o equilíbrio. E aí, Emmanuel fala no livro O Consolador, na questão 64, que a mulher tem um nível de espiritualidade maior que o homem. Porque o homem, desde cedo, abusou da sua liberdade. Então, o que garantiu à mulher esse nível? Emmanuel usa a palavra coeficiente. Esse nível, esse grau de espiritualidade. O que garantiu à mulher? As funções específicas dela. De cuidar do lar, de cuidar dos filhos. A dedicação, as renúncias, que são características da mulher. E que fez com que os sentimentos que caracterizam a mulher se fortalecessem. A humildade, a ternura, a delicadeza, a intuição. Como nós usamos da nossa intuição, principalmente em relação aos filhos. E aí, muitas vezes, ainda nos expressamos, mãe não se engana, e não se engana mesmo. A intuição de mãe é muito forte, por causa do amor que temos pelos filhos. Faz com que essa intuição se desenvolva e se fortaleça. Então, é uma característica das mulheres ter essa intuição, além de outras virtudes. Então, realizando bem o que lhe compete, foi com que fez com que ela desenvolvesse esse grau de espiritualidade maior que outros homens. E aí no Livro dos Espíritos também fala que o homem ele se dedicou mais às conquistas exteriores, o que é muito importante, e a mulher às conquistas interiores, o que também é importante. As conquistas de ambos, para que possa se processar toda a lei do progresso. Todas as conquistas necessárias para que a evolução se dê. Então, o que um tem de bom, de conquista, e o outro, são importantes, porque um complementa o outro. Então, nos fazemos mais uma pergunta. Então, quando Deus cria os espíritos, Ele diz, esse espírito será homem, esse espírito será uma mulher. Um será feminino, o outro será masculino. Não existe.
Deus não se coloca assim. Deus cria espíritos. E o espírito não tem sexo. São os espíritos de luz que nos ensinam lá no livro dos espíritos. Os espíritos não têm sexo. E a prova disso é que reencarna homem e reencarnamos mulher. Então o espírito não tem sexo. Porque o sexo ele está para o corpo físico. Enquanto o espírito desencarnado, o espírito não tem sexo como entendemos, para a reprodução, para a fecundação. Mas ele se identifica, por conta das reencarnações que teve, ele se identifica como masculino ou como feminino. E temos que reencarnar no sexo masculino, no sexo feminino, para que possamos adquirir as qualidades que cada sexo tem. Porque cada um tem um campo de aprendizagem diferente. E nenhum espírito irá evoluir, chegar à perfeição, se não experimentar os dois sexos. Porque tem que ficar registrado no nosso psiquismo, consolidar no nosso psiquismo, as qualidades de ambos os sexos, para que possa se dar a perfeição. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que quando se atinge essa perfeição, então, como consolidou as qualidades de ambos os sexos, não vai haver predominância nem do masculino nem do feminino. Vai haver o espírito em evolução, que não vai ter que se identificar como masculino ou como feminino. Porque as experiências necessárias já foram realizadas. Nos evangelhos estão registradas várias participações de mulheres no desempenho da missão de Jesus. E Jesus tratava a todas indistintamente. Elas se tornavam suas amigas, suas seguidoras. Dava atenção e os mesmos direitos que ele oferecia a todas as outras pessoas que atendia e que socorria. Eram mulheres comuns, mulheres enfermas do corpo ou da alma, e muitas consideradas como indignas de respeito. E a todos ele recebeu, contrariando todo o costume da época dos homens em relação às mulheres. Mas Jesus é o exemplo maior do amor. E ele nos deu essa demonstração desse amor sem distinção, olhando o ser que estava ali se apresentando. Então temos a figura de Maria, sua mãe, belíssima. Temos a figura de Isabel, sua tia, mãe de João Batista, o seu precursor. Temos Maria Madalena, que deixou uma vida de prazeres fáceis para se entregar plenamente aos propósitos de Jesus. Temos Maria de Betânia, que lavou os pés de Jesus com água e perfume e o secou com seus cabelos. E os apóstolos, criticando aquela cena, Jesus os interrompe, dizendo: muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Joana, a esposa de Cusa, que belíssima história de Joana. Tem no livro Boa Nova, para que possamos apreciar algum relato de Maria Madalena também. E Joana de Cusa, ela tinha um marido muito incompreensível. Passou por extremas provações, mas não negou ao Cristo. Ela defendeu a sua crença nos ensinamentos de Jesus até o fim, sendo morta, queimada em uma fogueira, juntamente com seu único filho, que lhe implorava naquela hora que ela negasse a Cristo para que não morressem queimados. E ela firmemente prossegue na sua postura. Um soldado lhe diz: teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela docemente responde: não só a morrer, mas também a vos amar. E os dois morrem queimados em uma fogueira. E Jesus me recebeu. É linda a história de Joana de Cusa. Então são mulheres que nos dão belas demonstrações de fé, de coragem,
e que nos servem de inspiração para que possamos vencer as provações de mulher que ainda estão presentes no preconceito, na discriminação, na violência, no abuso, mas que é necessária a nossa evolução. De forma alguma submetermos à escravização no lar, na vida conjugal. Jesus não estabeleceu escravidão para nenhum dos seus seres. Por isso, voltamos a dizer, a mulher que sofre violência doméstica deve preservar a sua vida, deve voltar a se amar, buscar sua autoestima e, protegida pela lei, buscar reconstruir a sua vida. Há um ditado que diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Podemos modificar esse ditado que já se faz muito antigo pela participação da mulher hoje na vida, na sociedade, no próprio lar. Que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Não podemos nos esquecer aqui da nossa querida, belíssima Gabrieli, a esposa de Allan Kardec, que se mostrou tão companheira dele em todos os momentos, o acompanhando em todo o processo de divulgação do Espiritismo, lado a lado. E após o desencarne de Kardec, ela se mostrou mais forte ainda, porque ela buscou dar prosseguimento a todo o trabalho que ele havia iniciado, com muita força, com muito sacrifício. Temos no movimento espírita brasileiro uma figura belíssima de Amália Franco, ela que nasceu no século XIX, lá no Rio de Janeiro, foi uma professora, e ela, a sua primeira formação, e ela deixou muitos trabalhos implantados de grande importância, e estes trabalhos tiveram início justamente com a aprovação da lei do ventre livre, onde as escravas que tinham seus filhos, essas crianças, já nasciam livres, o que gerou um problema, porque os fazendeiros, não querendo bancar essas crianças, jogavam essas crianças nas ruas. Algumas tinham a sorte de irem parar na roda dos enjeitados, lá da casa de misericórdia. Mas as outras que ficavam na rua, que futuro tinham? E foi a partir da lei do ventre livre que Anália, então, pediu a uma fazendeira, ela fez um esforço e pediu a vários, mas uma fazendeira foi que lhe cedeu uma casa, lhe doou uma casa, porque ela tinha o propósito de acolher essas crianças, filhas de escravos, que estavam ficando jogadas na rua. E, ao final da sua existência, aos 64 anos, eis que, juntamente com outras senhoras, ela conseguiu deixar 71 escolas de acolhimento para essas crianças, 23 albergues, uma orquestra e muitos outros trabalhos em benefício da humanidade. Amália Franco, certamente, uma servidora da causa do bem aqui no nosso país. Dentre outros nomes que podemos citar, e que são sempre lembrados aqui nas palestras, nas poesias, Maria Dolores, com seu encanto nas suas palavras poéticas, Alta de Souza, a irmã Meimei, e tantos outras mulheres que passaram aqui pelo plano carnal e que fizeram muito no propósito da caridade e hoje apresentam trabalhos lá do mundo espiritual e que são registrados através de médiuns para que possamos conhecer um pouco mais da realidade que nos aguarda, trazendo-nos também consolo. Temos a irmã Dulce, temos Maria Quitéria, que lutou tanto pela paz, pela união. Temos tantas mulheres que marcaram a história do nosso país, que souberam bem representar o seu papel de mulher. Mas as mulheres, sabemos que existem de vários tipos. Tem mulheres famosas, tem mulheres glamourosas,
tem mulheres talentosas, e tem tantas outras que não são nem famosas e nem tão conhecidas. Sendo a Mãe Santíssima a mãe de todos nós, nessa singela homenagem, buscamos então a sua imagem para pedir por todas as mulheres, aquelas que trabalham o dia inteiro, em casa ou no emprego, aquelas outras que lutam com muito sacrifício, que abriram mão da própria vida para cuidar de um filho doente, as inexperientes, as inconsequentes, aquelas guerreiras a vida inteira, as enfermas, as deficientes, as condenadas, aquelas que foram deixadas nos asilos, as que foram esquecidas nos orfanatos, as que tiveram que crescer antes do tempo, as que foram abandonadas e tiveram que prosseguir sozinhas, sem companheiro, sem um amigo, sem um ombro querido, as que a droga destruiu, que o vício denegriu, as que foram contaminadas. Olhai, Mãe Santíssima, por todas nós, mulheres como vós. Muito obrigada pela atenção de todos.